A comunicação, nesse momento, nesse período, ela era muito discutida na perspectiva, não é, da resistência política, de uma comunicação comprometida com as mudanças sociais, e havia eu diria, sistematicamente, uma recusa, não é, e crítica aos modelos teóricos, sobretudo os modelos norte-americanos, de interpretação da realidade comunicacional, e a busca, não é de uma teoria enraizada na realidade latino-americana. Então, nós temos aí novamente a discussão da educação popular e da chamada, então, comunicação participatória, comunicação participativa, e tem toda a contribuição do CIESPAL, a Intercom e, especialmente, ao CBC, que me parece que em termos, não é, institucionais e de uma entidade representativa, eu diria não apenas de uma área, mas de um pensamento, a União Cristã Brasileira de Comunicação, ela é, de algum modo, e o SMAI talvez seja a pessoa, não é, que representa tudo isso hoje, não é, a fonte, não é, de inspiração, de discussão e de experimentações de uma comunicação mais educativa, ou não é uma comunicação atenta às questões da sociedade, mais atenta, não é, às questões sociais. Então, nós temos aí, em termos de ensino, algumas disciplinas que certamente já desapareceram dos currículos dos cursos de comunicação, talvez ainda apareçam em alguns deles, não sei. A comunicação rural, a comunicação comunitária, e quer dizer, no meu caso particularmente, eu já caminhava aí para eu diria, uma descoberta da dimensão cultural, não é, das práticas sociais, e que sem elas não era possível entender a própria sociedade, não é, a cultura brasileira. E a extensão, nós saímos do Vale do Jequitinhonha, porque o programa Campus Avançado também foi extinto, não é? E passamos, então, a trabalhar com ação comunitária e jornalismo comunitário, especialmente através de um jornal laboratório, né, nas regiões periféricas da cidade, e também experimentamos com vários grupos populares o projeto de leitura crítica da comunicação, não é, que são, de fato, eu diria, fatos, né, sendo meio redundante, que mostram, que revelam, não é, que esse campo ele se institui há muito tempo, algumas décadas, e ele vai crescendo, se avolumando, não é, até chegar aí a grande, não é, notícia da licenciatura. Em termos de pesquisa, não é, nós temos aí, claro que eu estou fazendo um grande resumão, não é, pessoal? Uma tentativa, não é, de trabalhar nem com os apocalípticos e nem com os integrados, não é, lá no famoso texto do Humberto Eco, e a discussão da comunicação como cultura, a partir, sobretudo, das teorias da recepção, ela vai, então, entrando nesse cenário. Então, nós temos alguns autores, não é, e, mais uma vez, eu digo, alguns dentre muitos outros, não é, o Matelá, o Barbeiro, o Orozco, o professor Ismar Soares, professor José Marques de Mello, com um texto, me parece que seminal, sobre a pedagogia da comunicação em Paulo Freire. Nos anos 90, não é, eu diria que há aí uma segunda sistematização, que é já no doutorado, em que a comunicação e a educação aparecem como dimensões que são estruturadas e que são estruturantes, não é, da cultura na sociedade. E a busca, então, por uma leitura mais antropológica da cultura e da mídia e da educação, via especialmente os movimentos sociais e religiosos, que, do meu ponto de vista, eles têm uma natureza profundamente formativa, e muito da discussão que a gente tem hoje, não é, de educomunicação, certamente ela está, na sua origem, não é, articulada aí, amparada pela nossa participação e pela nossas opções, não é, políticas e pedagógicas, eu diria, de fazer uma imersão nos movimentos sociais.
aí eu coloco ali uma frase um pouco brincando, não é? Ensino lá e cá, que na verdade eu continuo, não é? Na comunicação, tentando trabalhar essa dimensão educativa junto aos futuros profissionais da área, e na educação tentando, não é, trabalhar a dimensão educativa da educação, a dimensão comunicativa da educação, junto aos alunos, aos futuros professores aí de todas as áreas, e não apenas os pedagogos. Então, eu venho acumulando uma experiência, que é essa experiência de estar lá e cá, não é? E que tem aí me levado a uma série de questionamentos e pesquisas, inclusive na pós-graduação, em que eu, né, tenho buscado aprofundar e tentar sistematizar algo, né, nessa interface comunicação e educação, que é um diálogo mais do que necessário, urgente, mas que é muito pouco permeável, tanto por parte do pessoal da educação, quanto por parte do pessoal da comunicação. Não é? Porque pensar em interface é pensar na comunicação entre essas duas áreas, é pensar no diálogo, é pensar num movimento que é de mão dupla. Né? E o que eu percebo, a partir da minha experiência na PUC Minas e como orientadora, não é, de pesquisas na pós-graduação em estrito senso em educação, é que, de fato, Ismar, e eu quero acompanhar muito de perto essa experiência aqui, para a gente ver, inclusive, se a experiência nos desmente, e eu espero que ela nos diga o contrário, não é, do que a gente pode constatar até agora, não é, que é, de fato, essa dificuldade da inserção da comunicação na educação e vice-versa. Não é? Quer dizer, a formação em comunicação, ela pouco está atenta, eu diria, a essa dimensão pedagógica da mídia, de qualquer mídia, qualquer suporte, como na educação há uma resistência muito grande, não é? A pouca receptividade, né, o que eu vou chamar de pouca permeabilidade, à discussão da mídia, e aí, de tudo que a professora Bacega falou, eu acho que nada mais é necessário para nos convencer, não é, de que a própria educação é uma forma de edição do mundo, quando a gente, por exemplo, observa os currículos. O que são os currículos? Nada mais do que, não é, uma determinada edição de conteúdos, de autores, de pontos de vista, etc. Não é? Então, essa, para mim, é uma tensão muito, muito forte. Como é que a gente, na configuração do campo, vai lidar com isso? E eu continuo brincando, a luta continua, a gente não desiste dela, não é? Seja através do ensino e da pesquisa, qualificando professores e formando pesquisadores, nos campos, dos campos da comunicação, das licenciaturas, da educação formal e não formal. Porque aí é um outro dado que eu considero muito importante. Pensar comunicação e educação é pensar não apenas a educação escolarizada, mas é pensar, não é, que a dimensão pedagógica, ela hoje circula, e sempre circulou, na verdade, não é, por várias outras esferas da sociedade, e mais do que nunca, não é, desde ontem eu tenho ouvido isso e eu quero reforçar, não é, a escola não é um único lugar de produção do saber. Não é mais sequer, sei lá se foi algum dia, histórias de pesquisa hoje de histórias da educação tem mostrado isso, não é? Apesar da gente tradicionalmente ter consagrado, não é, família, igreja, escola, como as instâncias que primeiro educam, socializam, sem dúvida nenhuma, hoje nós estamos numa sociedade em que outros tantos espaços também são espaços de, não apenas de informação, mas de formação e de conformação identitárias. Não é? Então, eu quero muito compreender, por exemplo, como é que o currículo do curso de Educomunicação, não é, está pensando e está tentando trazer essas questões. Não é? E como é que a gente vai lidar aí com esse fato e, ao mesmo tempo, um fato que a ele muitos resistem. A mídia também é lugar
de formação, seja da má formação, lá na perspectiva adorniana, mas é fato, é indiscutível. Ela também é lugar de formação. Não é? Continua aí, né, numa tentativa, não é, de não apenas ficar na academia, mas da gente dialogar o tempo inteiro, não é, com as práticas educativas e de comunicação, através de oficinas, através da assessoria a projetos socioeducativos. E eu quero dizer para vocês que, enquanto professora de comunicação há muitos anos, né, em que pese eu falar dessa impermeabilidade entre os campos, nós temos aí uma geração de alunos que estão hoje envolvidos em projetos socioeducativos, que são jornalistas de formação, não é, e que buscaram uma alternativa aí para a comunicação e educação. Não é? A Oficina de Imagens, a Associação Imagem Comunitária em Belo Horizonte, de fato, são aí, não é, duas ONGs que reforçam essa crença da gente de que é preciso continuar insistindo. Não é? E, enquanto pesquisadora e aí, não é, tentando também oferecer contribuições no nível das publicações, que, na verdade, resultam, não é, dessa articulação entre ensino, pesquisa e extensão, eu tenho publicado e organizo a coleção Cultura, Mídia e Escola, não é, da qual o professor Ismar comentou aí, o último livro do Mebel Web, O Rádio na Educação. Enfim, é isso. Então, mais do que respostas, eu gostaria de compartilhar com vocês essas dúvidas e essas tensões. Muito obrigada.